Pessoal, exercício 2 aí, ó. Determinar os extremos da função no intervalo 0 até 3. Lembrando que toda vez que a gente tem que determinar o extremo de uma função, que ela está definida em um intervalo fechado, basta a gente encontrar os pontos críticos que pertencem a esse intervalo e testar justamente com os extremos desse intervalo para ver qual é o maior e qual é o menor aí. Beleza? Então vamos lá. Pontos críticos, vamos calcular a derivada. Regra da divisão. Deriva a parte de cima, derivada de 4x é 4, repete a parte de baixo, está aqui. Menos, agora faz o contrário, repete a parte de cima e deriva a parte de baixo. Derivada de 2 é 0, derivada de x ao quadrado, 2x. Sobre a parte de baixo ao quadrado. Aqui, ó, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes x ao quadrado, menos 4x vezes 2x dá menos 8x ao quadrado. 4x ao quadrado menos 8x ao quadrado dá menos 4x ao quadrado. Beleza? Pontos críticos dessa função. Primeiro, onde a derivada não existe. Essa função aqui, a restrição que ela tem já existia, não surge uma nova restrição. Então, quer dizer que não existe ponto crítico por esse fato. A derivada ser igual a zero. Olha só, aqui é uma fração. Para que a fração seja igual a zero, basta que a parte de cima seja igual a zero. Ou seja, 8 menos 4x ao quadrado ser igual a zero. Passo menos 4x ao quadrado para o lado de lá, fica 4x ao quadrado igual a 8. O 4 passa dividindo, 8 dividido por 4 é 2. X é igual a mais ou menos raiz de 2. Né? Beleza, só que olha só, desses pontos críticos que a gente encontrou, desses pontos críticos que a gente encontrou aqui, ó, x igual a mais ou menos raiz de 2, qual deles que pertence ao intervalo de 0 até 3? É só o raiz de 2 positivo. O menos raiz de 2 não pertence ao intervalo. Então, nós vamos usar o 0, o raiz de 2 positivo e o 3, certo? Então, aqui, ó, os pontos críticos são menos raiz de 2 e raiz de 2. Então, nesse intervalo aqui, ó, só o raiz de 2 que está. Então, eu não vou usar o menos raiz de 2. E aí, vou usar o 0, o raiz de 2 e o 3. O 0 e o 3 por serem os extremos do intervalo, e o raiz de 2, que é um ponto crítico que está no meio do intervalo. E vou substituir esses valores de x nessa função aqui, ó, certo? X igual a 0. Se eu colocar 0 aqui no lugar do x e fizer a conta, vou descobrir que o valor de y também vale 0. Raiz de 2, se eu pegar o raiz de 2 e substituir aqui no lugar do x, aqui vai ficar 4 raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 no lugar do x vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Só que raiz de 2 ao quadrado é 2, 2 mais 2 é 4. Cancela 4 com 4, vai dar raiz de 2 aí, ó. Certo? Pega o 3, 3 no lugar do x. Se eu colocar o 3 aqui no lugar do x, vai dar isso aqui, ó. Certo? Ou seja, desses valores que eu encontrei, o menor é o 0. Ó. 0, raiz de 2 e 12 sobre 11. O menor é o 0. Então, quer dizer que no ponto 0, 0, a gente tem um ponto mínimo absoluto. Raiz de 2 e 12 sobre 11. O raiz de 2 é 1,4. 12 dividido por 11 dá 1,09. Ou seja, o maior valor que eu encontrei foi o raiz de 2. No ponto raiz de 2, então a gente tem um máximo absoluto. Ó. Então eu pego os extremos do meu intervalo, no caso aqui 0 e 3, 0 e 3, e o ponto raiz de 2, que é o ponto crítico que estava dentro do intervalo. Substituo na minha função original, não na derivada, na função. O que der o menor valor é o mínimo e o que der maior valor é o máximo aí, ó.